Bem-vindos ao episódio número 12 da nossa série de modelação da Vespa. A gente vai modelar o guidão, a parte da lataria. Meu nome é Ricardo Jean, expert em SolidWorks. A parte do guidão ela é bem especial, porque ela tem a lanterna, vem uma parte de baixo que se encontra ali, que pode ser realmente um perfil varrido, até aqui, ó, até encontrar com o guidão. Por exemplo, a gente tem a parte da lanterna que ela encontra com o do guidão esquerdo e direito. Então nós temos 4 grandes entradas que se reúnem nesse centro. Exige mais atenção. Se a gente fazer por sólidos e tentar fazer raios grandes, raios variáveis, normalmente ele não vai ficar talvez tão natural, vai ficar alguma coisa um pouco mais estranha. Então, para realizar o guidão, vamos usar mais superfícies para interligar as 4 áreas, né? Então, a parte aqui do farol esquerdo e direito do guidão com superfície e vindo de baixo um pouco mais como secundário, e para iniciar a gente vai fazer pelas pontas, que é algo que já temos certeza. E depois a gente vai trabalhar nesse centro para interligar as partes. Ele vem por baixo, ó, um pouco cilíndrico, e depois daqui também tem os raios dele. Mas a parte cilíndrica já vamos realizar. Ó, ele tem uma marquinha aqui, ó, bem na altura da chave, que é entre o guidão e o escudo. No meio ele tem uma marca. Aqui ele está apoiado. Então essa marca é daqui para baixo é um cilindro, daqui para cima ele já começa a geometria de interligamento. Outro lado. Perfeito. Uma extrusão. Ó, somente a parte cilíndrica é o que nos interessa no momento. Ok, então a parte de baixo está ali. Agora, esta parte a gente pode fazer somente um loft inicial para nos guiar de sólido. O que for possível por sólidos vamos fazer para ganhar um pouco de velocidade na modelação. E depois vamos para os detalhes de superfície. Aqui tem uma crista, a gente vai abaixo dela. Muito bom. Bem, aqui faremos 3 diâmetros, um loft.
bem simples já para pegar uma parte característica da lanterna. Pelo ponto que é melhor. Um pouco da característica dela e agora... Perfeito. Bem, vamos ver como é que vai ficar. Está desenhando a parte cinza, né, do farol. Eu gostaria de um pouco mais de cobertura.
Gostei. Bem, agora... Bem, a gente está com a traseira lá. Vou mostrar a parte dianteira. Olha, entra um pouquinho. Ele é bem abaulado mesmo. Bem, se você viu, nossa árvore começa a ficar bem grande, então a gente trabalha lá embaixo, tem que ir lá para cima para ativar e desativar as imagens conforme nossa necessidade. De uma forma bem prática, a gente pode colocar praticamente tudo dentro de uma pasta. Shift para selecionar todas essas ferramentas. Botão direito. Adicionar a nova pasta. Assim você fica com a... Ó, ele está todo comprimido aqui dentro. Continua de forma normal, que você consiga, né? E depois fica rápido e fácil ativar as vistas aqui, ó, para a gente poder trabalhar de forma mais focada. Perfeito. Então aqui, linha de divisão. Ok, então intersecção deste plano aqui, opa, nesta face. Agora, aqui, vamos pegar este contorno e fazer um offset para dentro. Como se desenhamos, vamos desenhar a lente. Um milímetro. Veja que já está aqui visível, então a gente facilmente consegue ativar e desativar a imagem. Tem uma extrusão de... E são dois só para comprimir, chegar aqui, ó. Mais ou menos. Perfeito. Domo. Um milímetro, ó. Ele pega bem certinho. Esse domo contínuo ele é interessante. É que ele sai já a tangente da base. Mas acho que não. A gente vai querer alguma coisa mais pontiaguda, digamos. No centro. Perfeito.
Bem, essa aqui é a lente. Bem, perfeito. Então a gente já tem a base, temos aqui a parte da lanterna, da onde, a partir dessa face fixa, vamos criar a parte interna. Falta ainda os dois guidões. Digamos, a parte aqui da esquerda e da direita. Então, bem, vamos criar um plano mais ou menos médio. Pensando somente no guidão. Aqui, ó, nesse ponto aqui mais ou menos. Um pouquinho mais para frente. Perfeito, ó, aqui vai nascer o redondo dele inicial, como base dele, um ponto fixo. Lembrando que a gente tem também a parte aqui do visor, que ele também vai ter o plano dele. Perfeito, ó, onde ele parte. A parte lateral, se a gente contar nesse sentido horizontal, ó, do início da imagem até o final lá dele, dura 17. O guidão, 17. E por cima, quanto? Se a gente consegue dar uma comparação, de 17 aqui é 26. Muito maior. Bem, já temos um fator, então. 17 para 26. Então, 26 dividido por 17. Nosso fator é 1,53. Então, a gente desenha no grande esse contorno. E divide por 1,53. Para ter a proporção exata dele. Porque a gente está usando a foto lateral como proporções. Né, para não sair, senão uma foto te direciona a fazer coisas grandes, outra pequena, então fica desproporcional. E vamos pegar pela parte superior este contorno. Como tem muita coisa escrita aqui, ó, vai pegar Snap, vamos ocultar todos os corpos sólidos, assim, ocultar também os planos, assim a gente tem uma visão mais limpa. Ó, esta linha aqui.
Perfeito, então temos já o nosso perfil. Vamos copiar todo ele. Usamos a imagem para pegar o perfil. Pronto. Agora a gente vai aplicar no lugar certo. Então, por exemplo, nesta imagem, vamos fazer uma linha vertical marcando aonde inicia o visorzinho. Ó, ele inicia aqui. Então, o cruzamento dele com o nosso plano, ali é a parte superior do visor. Ok? Então, vamos desenhar neste plano. E primeiro vamos marcar um ponto. Então, esse ponto passa por aquela linha. Como a gente já está desenhando nesse plano, passa por aquela linha, ele já entende, ó. Ah, na verdade é perfurar. Perfurar, ó. Ele está parado. Agora sim. Então, normal A. Vamos tirar por enquanto as outras fotos também. Ó, nosso ponto está lá. Ctrl V. Ok. Vamos aplicar o nosso fator de escala. Dimensionar entidades. O ponto não importa, pode ser esse ponto aqui também. Então, nosso fator de escala é... Se colocarmos 1.53, ele vai ganhar 53%. Então, vai ser 153%. Então, temos que fazer 1 dividido por o nosso fator. 1.53. Agora sim. Enter diretamente. Então, vamos marcar esse ponto. Não ficou com ponto. Bem, mas temos uma linha ali. Tudo bem. Será o suficiente. Então, mover entidades deste ponto para nosso ponto inicial. Então, veja. Já está escalado. Colocamos na posição inicial para que fique tudo na posição correta. E, ok. Agora podemos fazer uma extrusão diretamente. E aqui o nosso esboço. Vamos ver qual é o problema desse esboço. Ah, na escala aconteceu alguma coisa aqui. Entendi. Como o raio ficou 7 e 1.8, quando a gente colocou a escala, o 7 não mudou em nenhum 1.8. Vamos voltar, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Opa. Ctrl Y, Ctrl Z, Z. Ó, aqui ele está maior. Agora sim. Então, para tirar todas as relações, excluir todas, para que ele fique totalmente limpo, digamos, flexível, dimensionar. O fator já está ali, e agora sim, olha, diminuiu, a linha continuou ali, o raio diminuiu de valor, perfeito. Então basta agora posicionar. Mas espera aí, por que esse ponto está azul?
No Ctrl Z ele acabou saindo. Perfurar. Agora sim. Perfeito. Ó, então aqui, ó, um ponto mais ou menos médio da chapinha. E ok. Aqui é um outro ponto voante importante para nós, para ser respeitado. Ó, então ele desce e ali ele vai ter o visor. Perfeito. Agora temos ainda o guidão esquerdo e direito para mostrar. Vamos ver. Eu gostei daquele ponto que a gente ancorou tudo. Podemos usar algo semelhante para também pegar o guidão também. Bem, vamos pegar tudo isso que a gente está vendo. A gente vai precisar, para começar este início aqui, e também para ter as linhas, essas outras linhas aqui também. Acredito que vai nos ajudar, então. No superior. Inclusive, esse aqui ó, até nos ajuda a pegar um ângulo mais preciso. Aqui é uma duração de quase 3 milímetros. Sem interferência dos outros, poderia ser. Esse esboço não precisamos, porque a gente já pegou ele. Mas o ponto aqui, ó, superior dele, vamos pegar, porque é a própria imagem. Bem, aqui, na verdade, a gente pode... Bem, nada de splines, vamos tentar fazer com elementos mais simples.
Perfeito, pegamos um lado somente, já basta. Um pouco a geometria, perfeito. E aqui, ó, o sentido do pega-mão, então, vamos copiar tudo, sair do esboço. Ocultar, porque não nos interessa mais. E o nosso esboço fica exatamente aqui. Veja que o nosso ponto referência, ó, ele cairia para cá. Ctrl V. Ele acabou virando para o outro lado, não tem problema. Ok, agora vamos deixar ele totalmente livre, aplicar a nossa escala. Já está ali o último uso. Escalado. Perfeito. Mas, infelizmente, ele girou um pouco por causa que é um outro plano. Primeiramente, vamos fazer um super espelho aqui. Então, tudo isso espelhado. Ok. E agora espelhado para cima. Para ficar do jeito que a gente tinha pego, ó. Exatamente aqui, ó. E por final, temos que pegar aquele plano, nosso ponto de referência. Então, novo ponto, que passa por aquela nossa reta referente a perfurar. Perfeito. Está lá o nosso ponto. Mover. Esse aqui é o ponto. Perfeito. Então, por final, desenhar nele. Esse é o nosso eixo de giro. E qual que é o ângulo de abertura? O ângulo de abertura é 9 graus. Legal. Mas não é verdade que seja 4,5, 4,5. Ó, 1 e 7. Bem, vamos fazer aqui ó, o início dele. O nosso será 2 graus aberto, que é um pouco incomum. E depois aqui ó, ele continua nos mesmos 2 graus e aqui ó, ele aumenta gradativamente a inclinação. Não tem problema. Duração de 3. Então, nesse caso um pouco menos, porque a gente vai e rotacionando como ficaria.
semesclar. Bem, quanto menor o tamanho, menor o erro que ele terá. Então vamos colocar, quem sabe, 0,5. Top. Então esse aqui é o nosso início da lataria. Um outro ponto fixo para nós. Então vamos aos corpos sólidos de interesse. Temos a lanterna, deixa quieto. Aqui a parte externa, essa sim. Parte de baixo. Bem, aqui já é o visor, ok. Temos que fazer uma base para ele. E aqui a gente já começa o trabalho de superfície. Então, primeira superfície aqui embaixo. Superfície aqui. Essa é uma das partes mais delicadas, que a gente quer que fique bem feito e bem interessante. Então, precisamos de uma superfície aqui também, então copiar superfície a 0. Vamos ocultar aquele sólido que tem ali, então perfeito. O visor vamos tirar e só ficou as superfícies voantes, mas são pontos fixos. Aqui vamos tirar um pouco essa imagem também, não estamos usando por agora. Esses esboços também, vamos fazer um pouco de limpeza também. Muitos esboços que já foram usados. Os planos vamos deixar um pouco mais. Perfeito. Agora vamos nos concentrar aqui. Esses 3 pontos aqui também. Bem, vamos deixar um pouco mais. Então, somente os 2 primeiros já terminamos. Esse aqui, a gente vai construir geometria ali, quem sabe. Opa, eles estão todos juntos no mesmo esboço. Ok. Então,
esse aqui, vamos subdividir as faces para facilitar o nosso trabalho. Então, linha de divisão. Aqui, ó, dividido pelo plano superior. Ok, parte superior e inferior. Subdividir um pouco mais. Projeção. Opa, é esta aqui. Esta e esta. Assim, temos 4 quadrantes neste caso. E aqui também. Então, este aqui com o plano que ele está lá. E agora com esse plano a gente vai usar para cortar novamente. Subdividir. Agora temos um problema, porque aquele plano ele serve mais para a parte do guidão, mas aqui ó, ele não vai bater no mesma. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa que una eles. Então, a grosso modo, este arco aqui, esse arco ali, ele vai mudando até encontrar esse outro arco aqui. E precisamos de construir uma espécie de esqueleto que interliga ele para a gente poder fazer. Só que aqui na parte superior tem uma queda. Ó, ele vem aqui, ó, para fazer aquele plano que a gente deixou também. Por isso que de repente a gente pega este e esse arco aqui, ó, por exemplo, este arco ele vai subdividir lá também. Desta forma, este arco aqui que a gente está vendo aqui, vai até esse arco aqui, fazendo o caminho que desejamos. Então, primeiramente, vamos desenhar este caminho com o esboço. Vai ser uma curva guia, na verdade. Certo, vamos colocar os nossos pontos importantes. Então, ele inicia aqui, primeiro ponto, e o segundo ponto. Opa. Não, aqui perfurar já dá certo. Perfeito.
Então aqui ele vem numa tangência. Ele faz um S reto e o outro S embaixo praticamente. Então, algo assim. Um pequeno S aqui mais intenso. O raio de cima maior. Algo parecido com isso. Então aqui sai na tangente. Claro. Só que ele tem que reconectar aqui. Este tem que ser tangente também. O motivo pelo qual a gente vai por superfície é que tudo seja tangente. E não fazer por sólido e tentar forçar com raios para criar essa tangência contínua que não vai dar muito certo. Perfeito, gostei assim. Muito bom. Bem, podemos até, ao invés de criar a outra curva aqui e lá para controlar ainda mais, vamos ver que resultado a gente teria então. Superfície, loft. Perfil 1, perfil 2. Para não fazer linha reta, temos uma curva guia. E ok. Então, ó, veja. Ele é um arco perfeito lá em cima. E lentamente que ele vai se aproximando, ele vai se transformando numa linha reta. Porque aqui é um perfil reto. Então, ficou muito bom. Agora, não podemos fazer um loft que interligue lá e aqui. Porque senão ele faz uma linha reta, né? E não é interessante. Então aqui nós vamos fazer também algo também gradual. Então, quase podemos dizer que... Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer um esboço 3D. Pegar aquela linha reta, que ele é uma referência já boa para nós. Que inicia aqui com o perfil, com o início do perfil verdadeiro. Opa! Na verdade, é verdade. Aqui a gente só usou como guia, não usamos ele. Então, recomeçando. Uma linha a partir daqui. Sabemos que é 2 graus e a continuidade é essa. Colinear. E agora, um arco. Vamos ver que resultado a gente vai ter. Agora, tangente. E tangente aqui também. Não foi possível. Tirar esse... ele está paralelo com uma outra coisa. Tirar. Não quero paralelo com aquele plano.
Vamos tirar um pouco de liberdade para ver onde é que ele iria. Ok, se ele não consegue com aquela direção, mas pelo menos que passe pelo ponto. Veja que ele cria uma não, ele cria um cantinho. Não vai dar certo aqui. Temos que encontrar uma outra solução. Mas foi uma boa tentativa. Não tem jeito, teremos que criar aquele plano mesmo. Inclusive, até tive uma ideia aqui. Vamos pegar a plano frontal. Ocultar tudo momentaneamente. E de forma bem grossa mesmo. Tangente. Colinear. E aquele nosso ponto. Terceiro ponto. Aqui porque, tudo bem, a gente forçou ele um pouquinho. Mas vamos ver o plano. Esse ponto aqui inicial. Aquele nosso cruzamento. E este ponto aqui. Ah, mas ele usa o ponto, mas depois ele escapa, ó. Claro, a gente tem que fazer uma coisa meio termo entre um e o outro. Ah, já sei, tive uma ideia melhor. Vamos sair dele. Vamos excluir aquele esboço lá. E veja que esse perfil aqui ele tem um sentido. E esse aqui ele tem outro sentido. A gente pode fazer o quê? A gente pode criar um plano mais para frente, usá-lo. E aqui a gente pode também criar um plano mais para frente e usá-lo também. Então, perfil, perfil, perfil 1, perfil 2, 3 e 4. Já temos o nosso loft. Então, aqui a gente fez a duração de 0,5, né? Então, um novo plano a partir dele. Veja que a gente tem uma curva guia que passa pelo o plano central dele, que é boa, é muito boa para nós. E olha, é linear quase até aqui, então... Então aqui, ponto. E nesse exato momento, vamos fazer um arco perfeito. Que tem o início perfurar. Então, aqui temos um 1.62. 1.62. Falta o sentido dele. A Vespa está assim. Na verdade, não. Teria que ser algo assim.
Ele tem que ser normal a um plano, este aqui. Perpendicular, quer dizer. E agora sim, tangente. Temos 4 pedaços, então ele tem que fazer 25% de volta. Ok, perfil 1, perfil 2, já está ok. Aqui o esboço, que era uma tentativa nossa, vamos retirar. O que temos aqui, ó? Ele é uma spline por causa das projeções. Mas por aqui, ó, é um diâmetro de 11,6 arredondando. Na verdade, aqui é quase linear. Que na verdade... Na verdade, essa seção vamos fazer os 4 pedaços. Que ele evolui para aquele... Então, esse é o ponto central dele. Como não? Ah, é porque a linha termina aqui. Só por causa disso. Opa. Bem, não seja por isso. Então vamos criar um eixo. Esse aqui é o nosso eixo. Aí ele é considerado infinito. Depois... que passa pelo eixo. Sim. Vamos somente retirar aqui os esboços. Então, o eixo e o ponto coincidente. Agora sim. Então veja, esse arco evolui para este outro arco. O outro quadrante vai evoluir para outra forma geométrica. Inclusive aqui a gente pode até colocar um pouquinho maior. De repente ele está crescendo lentamente. Esse é o nosso centro, se fosse o caso. 1,9. Na verdade, vamos amarrar com o centro aqui. Perfeito. Agora precisamos criar o outro quadrante. Ok, porque esse aqui é um esboço. Novo esboço. O outro quadrante. Perfurar. Veja que a gente está buscando criar alicerces para que uma coisa dependa da outra. É realmente uma construção mais lenta por superfície. E como a gente está sendo muito bem preciso, a gente quer que tenha um trabalho de qualidade. Bem, como o de cima ele se transforma em uma coisa triangular, veja, o raio de lá,
pode simplesmente fazer algo tangente aqui, tangente ali. Ó, ele começa a crescer o perfil. Ok também. Agora precisamos, ainda precisamos de um perfil a mais, porque é muito pouco ainda. Claro que pela distorção da imagem, na verdade ele vai acabar aqui, ó, um pouco mais tangente ao perfil de entrada, tangente à face inicial lá também. Não, ficou muito interessante. Porque é isso, ó, ele vai tangente aqui, tangente lá e se encontra no meio. Como que a gente tem dois perfis quase iguais, ele mantém uma coisa muito linear. E aqui, do perfil 2 para cá, ele gradualmente vai mudando. Essa parte aqui, ó, não tem problema, depois a gente vai trabalhar com ela. O importante é mais o cruzamento, né? Então, aqui vamos criar uma rede de elementos também aqui na outra seção. Então, plano frontal. Ponto perfurar. E agora, perpendicular. Bem, acho que um arco tangente saindo até que ele se interconecte aqui. Ctrl Z. Perfurar. Perfeito. Então esse arco ele tem aqui perfil 1, perfil 2. Não, nesse momento vai complicar. Então o arco se transforma nesse outro arco, algo intermediário, e aqui é um arco também. Então ele gradualmente vai se transformando também. Agora precisaríamos... Ele seria guiado por onde? Aqui ele vai seguindo o perfil por cima. De alguma forma, a gente está num esboço 3D. Ó, aqui veja que esse ponto vai para cá. E depois temos alguma coisa que acontece aqui. Saiu um arco muito doido. Tangente. Aqui ficou uma pontinha. Se ele fosse mais para cá. Saindo. Não, é melhor tangente, quem sabe. Bem, em vez de um arco que a gente não consegue fazer ali, com certeza a spline vai resolver nesse caso. Então, tangente aqui, tangente lá. A spline te permite fazer esse movimento mais composto. Perfeito. Agora só precisaríamos aparar este aqui. Ok, esta linha reta vamos transformar em construção para não ser usada. Só falta uma coisa, que esse perfil aqui de base, ele não passa lá no nosso perfil, isso é um problema. Então precisamos arrumá-lo. Isso porque a gente quis simplificar lá fazendo um perfil.
Vamos pensar um pouco. Bem, podemos trazê-lo para cá. Então, esse ponto inicial aqui, ó, está correto, esse ponto está correto. E aqui nós vamos mudar um pouco. Normal A, agora sim. Aqui está azul. Perfeito. Essa angulação ela é boa porque ela é mais inclinada mesmo. Mas precisamos usar a base que temos pronta aqui. Então, ponto. Aquele é o ponto a ser usado. Linha reta vamos eliminar. Pode ser de repente saindo uma tangente aqui também. Na verdade, tangente. Esse aqui é um arco. Foi para lá atrás. Então vamos conectar diretamente, então. Um elemento a menos. Perfeito. Um pouco aqui de flexibilidade, agora, mas tudo muito próximo. Agora sim. Então, esse esboço aqui, tudo está conectado nele. Vamos chamá-lo de esboço guia. Só para não esquecer que ele é importante. E vamos fazer o nosso super loft. Então, perfil 1, perfil 2, perfil 3. Curvas guias. Esta aqui, ó, legal. Ó, bem interessante. E vamos selecionar a curva guia superior também, que ela é muito importante. Ah, top. Muito bom. Faltou somente a tangente. Para dar aquele toque realmente. Então, primeiro clicamos lá, depois aqui. Então, esse é o perfil final. Restrição final tangente. Ok. Garante que tudo funcione bem. E a parte inicial, seria bom também uma tangência ali. Só que tangência normal ao perfil. Como ele está num plano, normal aquele plano. Quando a gente seleciona normal ao perfil. Para que quando a gente espelhe, não fique nenhuma pontinha ali. Perfeito. Então, nesse ponto, ó, a gente já, entre esses três elementos, já temos uma união muito maior. Ó, 2, 3. Esse intermediário, vamos agora criá-lo. Bem, ele não será muito difícil. De repente, a gente pode usar a superfície preenchida. Ou até mesmo
o superfície limite. Vamos ver qual ficará mais interessante. Como esse contorno vai além, né? Então isso não ajudou muito. Então, nada mais do que unir. Os outros dois estão ok já, perfeito. Vamos ver como é que vai acontecer agora. Bem, aqui em cima ele forçou um pouquinho. Aqui ele criou um perfil mais alto. Caso contrário, a gente pode fazer uma coisa mais parcial. Primeiro vamos fazer os dois triângulos e depois a parte central. Então fizemos ali a zero, algumas cópias. Ó, somente as cópias. Plano superior. Aqui um corte e outro corte lá, gradual ao perfil. Perpendicular ao nosso eixo. Somente pequenas, de repente aqui. E até onde ele não tem tanta... Até onde ele é gradualmente... Bem, eu acho que até aqui, ó. Mais ou menos na metade dele possa ser interessante. Então, na metade, que é a parte mais suave a gente vai fazer agora. Ó, na metade, mais ou menos. E um simples loft só para interligar essas duas metades, ó. Então ele vai ficar bem direto, bem tranquilo, tangente à face também. Ah, ele acabou criando aqui, porque na verdade entre uma e outra eles têm uma boa diferença entre as duas faces. Uma sobe mais do que a outra. E já essa aqui, vamos ver o que acontece com ela. Vamos colocar a tangente também. Essa aqui está perfeita. Mas já essa, a parte de cima é criada pela parte superior, a parte lateral pela parte lateral. Podemos... Lembrando que eu fiz uma cópia só. Não queria começar a marcar as faces originais. Mas vamos voltar um pouquinho antes da cópia. E ver as nossas superfícies. Então, podemos até de repente cortar esse pedacinho aqui, ó. Então, antes de realizar a cópia, vamos cortar. Então, plano frontal.
cortar aquela pontinha. Na verdade, acho que vai dar certo. Embora essa ponta ali, a gente vai criar uma coisa mais gradual. Ó, mais ou menos no meio a gente tinha cortado anteriormente. Então, quase podemos até ir um pouco abaixo. Ó, ele está mais ou menos no meio, como a gente deseja. Muito bom. Então, copia todas as faces, ele faz ali o dever dele. Só que da parte de cima, o corte superior, agora a gente tem um ponto exato a ser usado. Ok? Ele falhou. Vamos eliminar. Então lá ele fez corretamente, aqui ele falhou porque não tinha os elementos. Mas antes de mais nada, vamos ocultar as bases. A única coisa que não... que são cópias. Esses 4 aqui são cópias. Mas a gente precisa, além disso, a gente precisa daquele início. Que está aqui. Então, loft dos dois perfis. Olha, ele tem espaço para... Aqui temos uma curva guia. Tangente. E tangente. Ok. Então ele criou uma película gradual entre os próximos. Vamos eliminar aquelas nossas cópias, que sabemos que são cópias. Estas 4. E trazer à tona as outras superfícies. Então, veja, já criamos, né, essas partes mais esbeltas. E aqui no meio vai ficar muito mais fácil para o nosso recurso criar uma tampa tangente. Realmente lá é uma pontinha que não tinha como fazer, a gente teve que cortar algo a mais para criar uma tangência natural. E aqui vamos partir para superfície preenchida. Ó, essa aresta vai até o final, não queremos. Então, vamos unir aquelas duas. Aqui também. Bem, praticamente vamos unir todos. E superfície preenchida aqui é o seu interno. Vamos ver que resultado aí vamos obter. Então, muito bom. Isso que a gente fez a contato. Ó, aqui talvez tenha uma pontinha. Essa aqui é importante que seja tangente. Se a gente coloca tangente todas. Ó, veja, ficou mais gradual aqui, ó, só pela luz. Mas só um momento aqui. Tangente todas, é isso aí. Perfeito. Lembrando que a outra parte a gente só espelha, já vai obter o desejo. Já vai obter a geometria desejada. Aqui ficou um cantinho, mas é natural, porque aqui temos uma tangente entre os dois elementos, e aqui nós temos um cantinho que a gente desejou realmente que fosse. Perfeito. Precisamos ainda criar a parte inferior e depois espelhar e transformar no sólido. Perfeito. Então nós vimos a geometria que ficou quase concluída. Na próxima aula a gente vai espelhar, transformar em sólido e aí sim concluir a parte da lataria